Bom, pessoal, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados. Hoje é dia 31/8, terça-feira. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre procedimentos e funções. Basicamente, aí, qual que era a diferença aí do procedimento para uma função? Vamos começar já com tudo. Lembra aí qual que Bom, era o a procedimento, diferença? Pode procedimento ele falar. ficava guardado, era local, né? Não ficava guardado no espaço da memória. Depois que Não, fazia. era uma palavrinha só. Isso aí é a variável local, né? Ah, variável local. O procedimento e a função, eles são bem parecidos. Para você criar, você A coloca lá função def, é o guarda uma nome variável. e os parâmetros. Uhum. Você pode colocar parâmetros ou não, você pode ter o parâmetro 2, o parâmetro 3. Aqui você vai colocar a quantidade de valores que você precisa manipular, ou que você vai utilizar aí no corpo dessa função ou desse procedimento. Uhum. 2 pontos e dá um enter. Basicamente a diferença entre eles é que a função você vai ter um return, alguma coisa. Vou colocar, por exemplo, return, ok. Aqui você pode retornar algum dado. Você pode retornar uma variável, você pode retornar um valor inteiro, você pode retornar um booleano, você pode retornar qualquer valor, um dado. Vamos dizer, aqui eu estou retornando uma string, né? Return, ok. Então a diferença é que a função tem o return e o procedimento não. E basicamente é isso aí. A função tem um retorno Parâmetros. e o procedimento não. Procedimento não. Parâmetros. Aí depende do que você quer. Se você quer receber um vetor para manipular ele, já retornar o maior, aí você pode ter um parâmetro, que é o vetor. Você pode ter quantos parâmetros você quiser, ou se você não quer, você não precisa ter parâmetros. É só você deixar aqui vazio os parênteses. Mas obrigatoriamente tem que colocar o def, tem que colocar um nome para essa função. Vou chamar de método, que daí pode ser um ou outro. E aqui você vai colocar os Método. parâmetros, só que são opcionais. Então, basicamente, Uhum. quando a gente fala em procedimento, método e função, a gente está falando de algo do mesmo tipo, né? É que daí quando a gente fala em método, a gente acaba englobando, né? Porque daí depende do jeito que você vai fazer. Quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro? Aí isso é muito particular, depende do que você quer fazer. Por exemplo, aqui, ó, nós temos duas funções. Por que eu sei que aqui tem duas funções? Por que eu sei que dobro e cálculo maior são duas funções? Dobro. O que Ah, é? então. Eu tenho duas Ah, funções, ó, tá. def dobro E e o def cálculo cálculo maior. maior. Por que eu tenho duas funções e não tenho dois procedimentos? Lembra? O que tem na função que não tem no procedimento? A variável que guarda na memória, Não, assim. olha aqui, ó, até marquei na tela. Não tem retorno. Não tem retorno. O procedimento não tem, a função Uhum. tem. Então, tem retorno esse método aqui? Tem. Tem, então é uma função. Esse aqui tem retorno? Tem também. Tem, então é uma função. Se tem o return, é função. Se não tem o return, é método. Ô, Qual que é a professor, nesse diferença caso aí, de... você colocou retorno em D, mas não é dobro? Não tinha que ser dobro? Não, ó, porque eu dei a variável local aqui que eu criei. Ó. Ah, Eu tá. criei uma variável local x que recebe um número, né, do input e transforma para int. E eu criei uma variável local d que pega o valor de x e multiplica por 2. Aí eu Uhum. retorno aqui o valor de d. Então, tanto d quanto x são variáveis locais. Se você Uhum. tentar pegar elas aqui, não vai dar. Se você tentar aqui fora da função colocar um print d ou print x, não dá, porque ela só existe dentro do método. Todos os parâmetros, né, o nome, na verdade, que você coloca, né, não o valor dele. O nome dos parâmetros que você coloca aqui, por exemplo, vetor. Vetor, essa variável chamada vetor, só existe aqui dentro. Você pode até criar uma variável vetor fora daí, em outro método, ou no corpo mesmo do programa. Mas, aí uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? Esse vetor só é esse vetor aqui, eles não se misturam. São coisas diferentes. Uhum. Ó, aqui eu falei que o M é o meu vetor da posição 0. Então é o primeiro valor que está no vetor, é a variável m. Aí a gente percorre esse vetor. Você sabe quem que é o vetor? Você não sabe, mas você sabe que ela é uma função utilizada para verificar e retornar o maior valor do vetor. Então não importa quem é o vetor.
você vai percorrer ele daquele mesmo jeitinho que a gente fez na última prova. For count, in range, length, vetor. Se o meu vetor na posição count, ó, vetor, porque daí eu usei vetor aqui, ó. Se ele na posição count, da onde que veio o count? Veio aqui do for. Se o meu vetor na posição count for maior que o m, aí quer dizer então que o meu maior valor é esse daqui, não é mais o m. Aí eu falo que o m recebe o vetor na posição count. Beleza? É aquele Isso é mesmo para encontrar exercício. o maior. Isso que a gente descobriu. E se eu quisesse retornar somente a posição? Aí você tem que criar aqui uma variável chamada pos e falar que ele é 0. Ela é 0 porque eu falei que a posição aqui é 0, né? Se você colocar 1 aqui, você fala que a posição aqui é do 1, tá? Uhum. Então, coincidentemente é 0 porque eu falei que o maior valor está lá na posição 0. zero. Então a posição é 0. Se isso for verdade, além do m receber o vetor na posição count, o meu pos vai receber o count, porque o count é a posição, né? Ó, count é a posição do meu vetor. Uhum. Então, se eu quero a posição, aí eu coloco o pos. E daí aqui você retornaria, por exemplo, o pos e não mais o count. Perdão, o m. Então, tudo que a gente viu, ó, você vê que a gente nem está falando de função e método, a gente está falando aqui do procedimento do código, né, para se encontrar o maior valor ou para encontrar o índice do maior valor. A única coisa que muda é que tem isso aqui a mais e dele retorna uma coisa e não retorna outra. Tá? Em Python é possível retornar várias coisas. Em outras linguagens, não, você retorna uma coisa só. Se você quer retornar várias coisas, você tem que acabar criando lá um vetor e retornar esse vetor, por exemplo. E, na verdade, o retorno de vetor em Python é facinho, e o parâmetro. Em outras linguagens é um pouquinho mais chato de fazer isso. Mais trabalhosa, né? Então, em Python é tudo igual. Se é uma variável, um int, double, float, double não, né? Int, float, um booleano, uma string, ou se é um vetor, para ele é só colocar a palavra aqui dentro, né? Que vai servir para ele e fazer o código aqui com base nela. Pronto, está feito o seu método. Então, basicamente, a diferença é isso. Tem return, é função. Não tem return, é procedimento. Aí a gente viu lá, ó, o print. O print, ele é um procedimento ou é uma função? Um procedimento. Ele é um procedimento, porque ele só mostra uma mensagem na tela. Quando que... Daí isso é geralmente, né, o que tem esse comportamento, mas vamos falar assim, quando que é uma função? Por exemplo, o input é um procedimento ou é uma função? É uma função. É uma função. Por quê? Porque o input vai pedir para o usuário digitar um valor, Que eu vai vou ser guardado no pegar X. esse valor e vou guardar no X. Então, quando você tem um comportamento parecido com esse, ó, que você tem, que geralmente a função que você usa te dá alguma coisa e você guarda essa alguma coisa, por exemplo, em uma variável, aí é que você tem uma função. A mesma coisa para o int, ó. O int também é uma função. A gente usa ele assim, né? Então o int também é uma função, porque ele pega alguma coisa, ele tem um parâmetro aí que é o x, aí ele vai lá, converte isso daí para inteiro e ele te devolve o valor de x no formato inteiro. E você guarda no x de novo. Então o int também é uma função. No uso, basicamente, essas são as diferenças entre métodos e funções. Tá? O jeito de se utilizar. Quando você tem uma função, você espera que essa função te retorne alguma coisa. No caso do input, o que ela vai retornar? Vai retornar o que o usuário digitar. No caso do int, o que ele vai retornar? Vai retornar o valor que eu forneci para ela, só que em forma de número inteiro. Então você tem esse retorno e guarda esse retorno em algum lugar. Eu posso usar o int direto aqui em cima? Pode. Mas aí você tem uma função. Repare que eu tenho uma função. E dentro dessa função, o seu parâmetro é uma outra função. Porque o que está aqui dentro é o parâmetro. Não, isso aqui é o parâmetro. Uhum. Isso daqui é o parâmetro. Mas o parâmetro pode ser outra função? Pode. Desde que essa função tenha um return lá. Desde que ela te retorne algo. Porque daí isso daqui e aquele código que estava ali em duas etapas dá na mesma. O que vai ser isso daqui? Ele vai me retornar um valor. O usuário digitou 5. Então seria a mesma coisa que eu tivesse um 5 aqui. Então ele não vai ficar o código da função.
ele vai ficar aqui a execução da função. Ele executou, digitou, pegou um valor, ele pega esse valor e substitui aqui no lugar dessa função, 5. Aí o que, que o int faz? O int recebe esse 5 e transforma para inteiro. Na verdade, chegaria o 5 assim, né? Porque tudo que vem do input é string, né? Então, é isso que a gente teria debaixo dos panos aí. Então, essa é a diferença. Rapaz, tá difícil hoje, hein? É que pega a Essa é string, né? E Isso, converte ele para inteiro. converte para inteiro. Então, todo retorno, o input sempre retorna uma string. Então, a gente pode ter isso como padrão. Sem o tereré não dá Não, som. hoje eu tô na água. Hoje é terça, não ia falar hoje é segunda, não, hoje é terça. Já teve Então, isso. essa é a diferença. Então, por exemplo, vamos lá para a lista de exercícios. Ó. Exercícios, procedimentos sem parâmetros. O que é o parâmetro mesmo? Parâmetro é O que é o essa parte. parâmetro? No dobro, o dobro tem parâmetro? Tem. O dobro tem alguma coisa dentro dos parênteses? Lá em cima não, mas aqui o digitar um número, digite um número não é um parâmetro. Não, ó, o parâmetro é só o que está aqui dentro Ah, tá. dos parênteses. Aí aqui são variáveis locais, tá? O Tem. parâmetro ele acaba sendo uma variável local também, mas a gente dá o nome de parâmetro somente para aquelas variáveis ou para aqueles valores que estão sendo fornecidos para a função. Por exemplo, a função len. Len é uma função, não é? Ele não te Uhum. devolve o tamanho do vetor? A Isso. função len tem parâmetro? Tem Tem. vetor. É o vetor. Você passa um vetor para ela. Aí ela vai lá, vai contar quantas posições tem e vai te devolver quantas posições ele encontrou. Então a função len faz isso. O range tem parâmetro? Vetor. Tem. Tem, que no caso é o tamanho do vetor, é um número. O range por padrão tem se eu colocasse o range assim, ó, de 0 até 10, meu range faz assim. O range tem parâmetros? Tem. Quantos parâmetros ele tem? 11. 11 parâmetros? Quantos valores ou quantas 10. variáveis eu tenho dentro dos parênteses? Eu não estou pensando na Ah, execução da duas. função. Duas. Tem dois parâmetros, o 0 e o 10. Entendi Você agora. não executou a função ainda. O parâmetro é quantas coisas você tem entre parênteses. Isso é parâmetro. E se eu colocasse ele assim, ó, de 0 a 10, eu quero de 3 em 3. 3 não, vou colocar aqui. Eu quero ele um passo de 2 em 2. Quantos parâmetros o range tem agora? Tem 3. Agora ele tem 3 parâmetros. Beleza? Então isso que é parâmetro. Vou dar um pouquinho aqui. Isso aqui é parâmetro, ok? Então, ó, a lista de exercício primeira são procedimentos sem parâmetros. Então você não vai ter parâmetro nenhum. Vamos pegar um maior aqui. Ó, faça um procedimento que calcule a tabuada de 1 ao 10 para um número chamado. Para um número, né? Apareceu com o número chamado. Faça um procedimento que calcule a tabuada do 1 ao 10 para um número chamado calcular tabuada. Tá até meio estranho. Então eu quero criar esse procedimento aqui, ó, calcular tabuada. O procedimento deve. Ó, aqui vai falar o que o procedimento faz. Ó. O procedimento deve pedir o número ao usuário, efetuar os cálculos e apresentar os resultados. Ou seja, é sem parâmetros. Então a gente vai lá, vamos criar aqui no outro arquivo. Vou criar um procedimento def Poxa, não encontrei chamado essa lista aí não. Tava com outra aqui. calcular tabuada. Essa aqui está lá no Moodle aqui, ó. É esse aqui, ó, procedimentos, introdução. Depois tem procedimentos com parâmetros, depois tem funções. Ah, tá. Introdução é 9.1. Eu vou colocar assim, ó, 08.01, 08.2, e 08.3. Vou colocar aqui. Tá? Vou colocar 3 exercícios em ordem aí, né? Três listas. Acho que abriu tudo ao contrário. Aqui. Então, beleza. Calcular tabuada. Sem parâmetros. Sem parâmetros. Pronto. Criei meu procedimento. Vamos ver agora o que esse procedimento vai fazer. Ó,
o procedimento deve pedir um número ao usuário. Então, vamos pedir um número ao usuário. X é igual int input, digite um número. Pedir para o usuário digitar um número dentro do meu procedimento. Aí ele vai falar assim, ó, o procedimento deve efetuar os cálculos e apresentar os resultados. De quê? Então ele fala, um procedimento calcula a tabuada do 1 ao 10. Para eu fazer a tabuada do 1 ao 10, eu vou precisar de um laço de repetição. Como que eu faço um for que vai do 1 até o 10? Vai ditando aí para mim, para eu escrever aqui. For in e range in range. Eu quero um for que 0, vai de 0 a 10. Então é 0 até 10. 11. E daí o Ah, é que 10 o ele não último, ele não inclui, né? conta o 11. Ele vai Isso. no 11 ele para, então ele fica no 10. Exatamente, de 0 a 10. Daí que eu posso fazer a conta separada, mas vou fazer a conta direto. Print, eu vou usar o print desse jeito aqui, ó. Então eu vou colocar aqui Ponto o format. valor de x. Aí que eu vou colocar o sinalzinho de vezes. Aqui eu vou colocar o valor de i. Aqui eu vou colocar o sinalzinho de igual. E aqui eu vou colocar x vezes i. Beleza? Uhum. Se eu executar aqui dar um F5, ele vai fazer a tabuada já? Vai. Vai fazer, ó, apertei F5. Fez alguma coisa? Ele não Ele não fez porque eu apresentou. só criei a função. E isso é padrão. Se você só criou a função, você não está usando ela. Como que eu faço para usar? Aí a gente pode usar ela aqui embaixo mesmo, só que daí ficaria estranho, né? Por exemplo, eu teria que chamar ela aqui, ó. Calcular tabuada. Teria que colocar assim. Agora, se eu dou um F5, ó, aí ele executa ela. Uhum. Só que daí fica estranho colocar tudo no mesmo, né? Então o que a gente faz? Vamos lá para um outro arquivo. Eu tenho esse arquivo chamado cálculos.py. Vou lá para um outro arquivo chamado programa.py. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar assim, ó, import cálculos. Pronto. Agora, todos os métodos, procedimentos, funções, tudo que foi criado aqui em cálculos, eu posso utilizar aqui em programa. Então, eu vou tirar esse print que eu não quero mais. E daí eu vou chamar a função, ó, cálculos. Ponto. O spider não completa aqui, ó. Calcular tabuada. E agora eu vou executar o meu arquivo aqui. Geralmente é assim que acontece na programação. Você não tem um arquivo com tudo. Você Uhum. tem um arquivo com algumas informações, um outro arquivo com algumas coisas, um outro arquivo com algumas coisas. Aí você tem seu arquivo principal, que é aquele arquivo que você vai executar. No caso, a Aí gente criou como se fosse conforme uma extensão aí. isso, não é uma extensão. Você tem um arquivo principal, executa ele. E daí, esse arquivo você importa, você traz as outras coisas para cá, por meio do import. Porque senão você teria que pegar tudo isso aqui e criar no mesmo arquivo. Aí ia ficar um arquivo muito grande. Então a gente faz isso. Aí você importou o cálculos. Ele sabe então que esse cálculos é o arquivo ali cálculos.py. Então toda vez que você for utilizar alguma coisa que tem aqui dentro, ó, seja função dobro, função cálculo maior ou procedimento calcular tabuada, você tem que colocar cálculos ponto e dê o nome do procedimento que você quer. Agora eu vou executar esse arquivo. Ó. Mas se eu quisesse colocar, em vez de import cálculos, importar qualquer outra coisa e de colocar ali ponto calcular tabuada. Em vez de importar outra coisa, É, aí não dá, porque funcionaria? daí tem que ser esse arquivo, cálculos. Tem que ser o cálculos. Tem que ser o cálculo, tem que ser o nome do arquivo que você criou. Mas quem lá no outro lá foi só feito calcular tabuada, mas não utilizou cálculos, né? Não, mas o procedimento de calcular tabuada está dentro do arquivo cálculos.py. Tá vendo aqui, ó? Ah, Eu tá. estou É o trabalhando nome com do dois arquivo. arquivos. Entendi. É o nome do Agora arquivo, entendi. exatamente. Eu salvei esse código dentro desse arquivo. Uhum. Ele deu um erro aqui, ó. Eu acho que é pelo formato de codificação. Rapaz, ele está processando ali. Ó, ele bugou de vez, vamos Oxi. ver. Aquele dia já tinha acontecido isso, lembra? É, eu acho que ele está rodando com a versão. Ele está com a versão certa do Python. Ó, deu erro porque eu usei algum caractere especial, que na verdade eu. Rapaz. Deixa eu comentar aqui. Boada.
Ô, rapaz, tá difícil, hein? Ixi, rapaz. Eu tô achando que tem algum problema com caracteres. Ó. 44. Ué, que estranho, deixa eu Eu não fechar tô ele. vendo nada de errado aí. Então, também não. Deixa eu abrir o visual aqui. Ó, o cálculos. Esse cálculos é outro arquivo. Agora vai saber aonde eu salvei. Não tem como puxar lá? Não sei se está em downloads. Programa e cálculo. Tá aqui, ó. Programa. Abrir arquivo e cálculos. Aí, tá aqui os dois. Ó. Dá um zoom aqui. Ó, tá aqui. Cara, problema de caractere. Tá vendo que mudou aqui, ó? Hum, O Spider tá usando um e o visual tá usando o outro. Aí ele deu problema. Esse sem vergonha. Vou executar esse arquivo aqui então. Acho que eu até coloquei um atalho aqui. Ó, digite o número. Só que daqui a fonte é pequena, tá? Vou Uhum. digitar o número 7. Aí ele fez a tabuada do 7 para mim. E se eu quero fazer a tabuada de dois números? É só você colocar aqui de novo. Cálculos, ponto, calcular, tabuada. Ele não completa? Então, não está completando, não sei por quê. Vou rodar aqui, ó. De novo. Ó, digite o número. Vou digitar aqui 7. Ó, ele fez a tabuada do 7. O que ele fez depois? Pediu outro número. Rodou o procedimento de novo. Vou colocar aqui 3. Aí ele fez duas tabuadas, ó. A do 7 e a do 3, tá vendo? Uhum. Fez as duas tabuadas para mim. Então, uma vez feito o seu procedimento ou sua função, é só você fazer uma chamada para ele. Tem, Você tem. consegue, por exemplo, cálculos é uma palavra muito grande, você consegue, por exemplo, SC. Você consegue dar um apelido para ela. É como se você criasse, não é uma variável, mas é uma referência para esse cálculos. Uhum. E daí que você coloca C ponto isso daqui. Ó. Aí fica mais Nossa. curto. Ó. Outra coisa que eu ia perguntar pra. Isso aí foi uma coisa que facilitou, mas tinha outra coisa que eu queria saber. Que nem pra você fazer o cálculo, fazer a tabuada de dois números, tem que colocar duas vezes aí, né? Imagina se você tiver que fazer de Isso. 10. Como é que você faz para poder simplificar isso em vez de ficar digitando? Aí você pode fazer um for, que vai de 0 a 10. Ó. For i in range de 0 até 10, que daí são 10 vezes, né? Vou Uhum. colocar range de 10, dois pontos. Aí você coloca a chamada aqui dentro. Vou fazer até 5, Só tá? Para não isso? ficar 10 vezes. Só isso. Aí o Nossa. for vai fazer o quê? O for vai executar o seu procedimento 5 vezes. Ó, vou executar. Ó, apareceu aqui embaixo. Digite o número. Vou colocar aqui 1. Tabuada do 1. Ó, digite o número 2. Digite o número 3. Digite o número 4. Digite o número 5. Ah lá, fiz todas as tabuadas para mim já. Uhum. Olha o tanto de linha que eu digitei. Duas Nossa. linhas. Moleza, né? Olha que maravilha a Muito programação. top. E a função? Função maravilha. Ah, agora eu quero que essa. Eu quero mudar o jeito que aparece aqui. Aí você muda o seu print, ou você muda o comportamento da sua função, do seu procedimento, que daí aqui já vai estar tudo certinho, modificado. Do jeito que tem que ser. Beleza? Beleza, Você professor. pode fazer uma função chamar outra função? Dá pra fazer. Pode. Você não está chamando aqui o range, o len. Desde que você tenha criado ela antes, você pode chamar ela aqui embaixo. Porque daí a ideia é assim do Python. O Python ele é uma linguagem interpretada. Ele vai olhando a linha 1, ele vai lendo o texto. Uhum. Se lá na linha 1 você chama uma função que está lá na linha 10, ele vai dar erro, porque ele vai falar assim, opa, quem que Não é, quem conheço que é essa esse linha aqui? 10, Não né? conheço. É igual um texto. Eu dou um texto para você ler e já faço uma pergunta sobre a conclusão do texto. Mas você nem leu o texto. Então você tem que ler o texto, lá no final você vai ler a conclusão, aí você vai saber me responder. O Python é assim também. Você precisa dar o código para ele, ele vai ler, aí quando chegar lá embaixo, beleza, aí você chama a função lá de cima, aí ele vai executar. Então, uma função ou procedimento, vamos chamar assim um método, né, para englobar os dois. Um Uhum. método pode chamar outro método tranquilamente, desde que esse outro método tenha sido criado antes dele. Né? Aí você pode chamar um método. Beleza? Show de bola. Vamos para um outro exercício. Então, procedimento sem parâmetros. Vamos pegar um com parâmetros. Aqui, ó.
Com Faça um parâmetros. procedimento que calcule a tabuada de 1 ao 10 para um número chamado calcular tabuada. O procedimento deve receber o número por parâmetro, efetuar o cálculo e apresentar o resultado. Qual que é a diferença, então, desse calcular tabuada para o outro calcular tabuada ali, que agora vai receber um número por parâmetro? Que não tem parâmetro nesse aí, o outro vai ter. Ali Esse não dentro ali tem, o outro do vai ter. colchete. Do... Eu vou usar ele com outro nome, tá? Vou fazer aqui, ó. Só para não, eu vou copiar e colar o código dele aqui, né? Uhum. Que é o mesmo, só que com parâmetro. É o mesmo. Vamos colocar aqui, tabuada. Vou chamar só de tabuada. E aqui eu vou passar um parâmetro, que vai ser um valor. X. Agora no código, você não precisa pedir o x. É só você fazer um for, considerando que você já vai ter um x. Uhum. Agora você tem um parâmetro. Só que daí o que acontece? Ó, aqui eu não tenho parâmetro, então você tinha que Pede pedir pra... para o usuário digitar um valor. Aqui você já tem um parâmetro, beleza? Eu já tenho um parâmetro. Daí como a gente está criando função, aí você não vai fazer um programa chamar calcular tabuada e você vai passar ali Rafael, tabuada Rafael, e não vai dar certo, né? Então a gente tem formas de evitar esses erros, mas isso é algo mais avançado. Então, se você tem uma função que recebe um x, você sabe que essa função, ou esse procedimento, vamos chamar de método, né? Você sabe que esse método, ele calcula a tabuada, você vai passar um valor inteiro para x. Então, você tem o x, faz toda a continha aqui em cima do x. Agora, no seu programa, o que você tem que fazer? Vamos tirar esse aqui. Agora, ó, vamos colocar aqui c.calcular tabuada. Essa tabuada. Chamou ele lá, o outro, né? Deixa eu colocar Ah, aqui, ó. tá. Chama o procedimento. Sem parâmetro. Agora eu vou chamar o outro. Vou colocar aqui, ó. Chama o procedimento com um parâmetro. Como que eu chamo ele? Def.tabuada. Só isso? Ou tem que colocar mais alguma coisa aqui? Tem o X ali. Tem o x. Quem que vai ser o x? O x não existe aqui. Lembra que o x é uma variável local. Ou Uhum. seja, o x é local, o y é local. Então são variáveis locais, tudo que está aqui dentro. Assim como aqui o m é local, o vetor é local, então aqui o x não existe. Só que você sabe que a função tabuada ela precisa de um valor. Então, por Coloca um ou exemplo, dois, né? 8 ou 1, 2, vamos colocar 2. Então, o que, que acontece? Quando tem uma chamada para esse método, chamado tabuada, esse valor 2 foi passado por parâmetro. Quando você vem aqui na conta, seria a mesma coisa que você tivesse falado isso aqui, ó, x. Opa, se X você igual a tivesse colocado 2. x igual, é a mesma coisa. E que daí Uhum. você não ia ter isso daqui. Ó. Então é a mesma coisa. Então você não precisa criar o valor de x aqui. Quando você chama o seu método e já passa um parâmetro, um valor, você passa para ele, beleza. Esse valor aqui já vai ser o valor que você informou lá. E daí toda essa continha vai ser feita em cima dele. Quer ver que legal? Vou executar esse arquivo. Ele vai pedir para eu digitar um número, tá aqui embaixo, né? Que daí é o calcular tabuada. 5. Ele fez a tabuada do 5, olha aqui, ó. E logo na sequência, ele já fez a tabuada do 2 para mim, ó. Que é a tabuada do 2. Bem na sequência do 5. Entendeu a diferença, então, de ter parâmetro ou não? Quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Aqui, eu já estou pedindo, estou deixando claro. Faz um procedimento, então você sabe que não tem return, que não tem parâmetro, então você sabe que também não tem nada nos parentes. Uhum. Eu dou o caminho. Mas no dia a dia, quem vai decidir é você. Você está fazendo lá um site de cadastro, aí você precisa que o usuário informe alguma coisa. Você precisa pegar o login e a senha do usuário e consultar lá no banco de dados. Então você pode ter uma função que recebe dois parâmetros, o login e a senha. Aí lá na função você vai conectar no banco de dados, vai verificar se aquele usuário e a senha vale. Se eles valem, você vai retornar o quê? Vai retornar, por exemplo, o nome do usuário. Se não vale, você retorna um falso, você retorna alguma outra coisa. Então você pode ter aqui no corpo aqui do seu método um if else. Se for uma coisa, retorna isso. Se não, retorna isso. Então você pode ter um if else aí para retornar coisas diferentes dependendo do comportamento do que você quer fazer. Legal, né?
Coloca ele dentro do for, né? Coloca dentro do for. Por exemplo, ó, vamos fazer um... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem um return ainda, né? Mas a gente vai chegar na outra lista. Por exemplo, eu quero saber se o número é par ou ímpar. Então, eu posso criar um procedimento chamado par ímpar. De um valor y. Eu quero... posso usar sempre x? Pode, porque é local, não vai influenciar, mas eu vou usar outra letra aqui. Então, a gente pode fazer, ó, se o meu y, eu dividir ele por 2, e isso aqui for igual a 0, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que ele é par. Então, vou colocar assim, ó. Y é par. Ponto. Se não, se isso aqui for falso, o que vai dar? Vai dizer que o valor de y é ímpar. Então, vou colocar aqui x é ímpar. Não tem return ainda, né? Mas é só para a gente executar. Então, vamos lá. Eu vou comentar aqui, para não ter que ficar colocando valor. Vou comentar aqui. E vou chamar aqui, ó, c.par ímpar. E eu preciso... Ó, eu não vou passar valor nenhum. Aqui, tá vendo que eu coloquei que tem que ter um parâmetro? Uhum. Aqui eu não vou passar nada. Vou executar aqui. O que vai acontecer? Ó, ele deu um erro assim, ó. O que ele falou aqui, ó? Par ímpar, missing. O que é missing? É faltando um. Aí ele tá aqui, ó. Requerimento. Required positional argument. Tá falando, ó, tá faltando um argumento, né? A gente traduzindo, você tá faltando um parâmetro obrigatório aí. Tá faltando um parâmetro que é obrigatório, que é o y. Ele até fala pra gente quem que é o parâmetro. Então você vai falar, opa, tá faltando um valor. Vou colocar o 5 aqui, ó. Vamos executar. A x não foi definida, vamos ver. Tá. Por que x não foi definida? Porque aqui eu usei y, né? E aqui eu usei x. Aqui é y também, ó. O professor comendo barriga, tá vendo? O nome Uhum. x não foi definido. Aí tá falando assim, a variável x não foi definida. Eu falei, opa, lá na linha 27. Aí eu vi aqui na linha 27 e vi que na verdade aqui não é o x, aqui é o y. É o Y. Por isso que deu erro, né? Então, ó, beleza, ele já dá o erro. Aí você vai ter que vasculhar. Ó, 5 é ímpar. Vamos rodar aqui com outro número. 18. Ó, 18 é par. Então ele já tá rodando tudo certinho. Beleza? Então você pode ter um if else. Se você tem procedimento, perdão, parâmetro ou não, ou se você tem um for ali dentro, se você tem um if, se tem um else, aí depende do comportamento Vai do uso. do código. Vai do uso, do que você vai fazer. O importante para a gente é saber, tem parâmetro? Sim ou não? Esse vai estar especificado. Tem return? Sim ou não? Pronto, A é isso que a diferença, gente só para precisa ver se eu fazer. consegui entender, professor. A diferença quando tem parâmetro, eu adiciono ele dentro dos parênteses, quando eu vou iniciar o código, Aham. para dar o retorno, né? Beleza. Quando ele não tem parâmetro, eu não coloco nada dentro do parênteses, mas eu tenho que apresentar ele logo na linha de baixo. Na verdade, daí se você não tem parâmetro, como é que você vai Eu ver preciso se um solicitar ele, número... no caso. Exatamente. Como é que você vai ver se um número é par ou ímpar se você não tem o parâmetro? Se você não Uhum. tem. Aí você vai precisar solicitar, e geralmente é isso que acontece. Quando você não tem parâmetro, você vai ter que dar um jeito de obter isso daí. Daqui nos exemplos que a gente faz, a gente obtém por meio do input. Agora, vai ter casos que você vai receber, não vai receber por parâmetro e você vai obter lá por uma consulta no banco de dados. Você quer, por exemplo, a lista dos últimos 10 cadastros de usuário. Então, você não tem parâmetro, você vai fazer uma função últimos 10 usuários. Criou uma função, você vai fazer lá uma consulta, vai conectar no banco, vai fazer uma consulta e vai gerar uma lista, aí, seja por retorno ou não. Então depende muito do que você quer fazer. E lembra que programação não tem um jeito único, cada um vai pensar de um jeito. Uhum. Você vai pensar de um jeito, eu vou pensar de outro, a Mayara vai pensar de outro, o Rovani vai pensar de outro. Então cada um vai pensar de um jeito, tá? Mas a ideia é essa mesmo. Se você não tem valor aqui nos parâmetros, provavelmente você vai precisar pedir para o usuário digitar esse valor que tem aqui, ou obter ele de alguma forma. Agora, se você já tem um parâmetro aqui, você já vai ter esse número informado aqui. Então você faz todo o seu código baseado nesse parâmetro, considerando que você tem um valor ali, mesmo sem ter um valor. Por quê? Porque quando eu executo esse arquivo aqui, ó, não acontece nada. Quando você só cria, você não está executando nada. Você só disse assim, ó, eu tenho essas funções aqui, né? Se você quiser usar, elas estão aí. Então, aqui no outro arquivo, que no meu caso é o meu programa, eu quero utilizar elas. Então, eu faço a chamada delas aqui,
respeitando os valores que eu tenho que passar ou não. Aí depende muito de cada problema. Então, aquele negócio a função ali que a gente faz, ela é para ser executada sempre depois, nunca naquele momento. É só para você, tipo, E, linkar e utilizar aquele, como se fosse aquela esse- receita que está pronta ali. exatamente. Então Ó, porque seria daí isso. eu tenho um monte de código, tá vendo? Par, ímpar, tabuada, calcular tabuada, cálculo maior, dobro. Só que às vezes eu não quero usar todos eles agora, mas você já tem uma biblioteca de código, que você tem um monte de código pronto. Que eu Aí posso só aqui, linkar. exatamente, aqui você pode colocar um programinha aqui, fazer um menu, pedir para o usuário digitar a opção. Se a opção for um, faz para o ímpar, entendeu? Você pode fazer um menu aqui e usar essas referências desse menu todo lá do outro arquivo. Uhum. Então, se a opção for um, você vai fazer um print lá, né? Por exemplo, print. Tudo bem usar as 3 aspas? Daí ele não, tipo, ele vai. Isso, aí eu posso dar um enter e escrever aqui no meio. Por exemplo, calcular, tá? Em vez de eu fazer um monte de print, você pode colocar 2 aspas, né? 2, par ou ímpar. 3, dobro. Você pode fazer um menuzinho aqui, ó. E daí que você faz uma opção é igual input, opção desejada. Olha aqui, eu só vou rodar aqui pra gente ver como vai ficar, ó. Aí tá vendo? Se apareceu o menu, ó. Aí o usuário vai lá e falou, pô, eu quero calcular a tabuada. Ele vai dar 1. Se for o 1, o que que você vai fazer? Se a opção for igual a 1, lembrando que aqui eu não converti para string, para inteiro, perdão, tá vendo? Aqui tá como string. Então aqui Uhum. eu tenho que comparar como uma string. Se a opção for igual a 1, eu quero c.calcular tabuada. Quero que ele faça o cálculo da tabuada para mim. Se não, se a opção for igual a 2, eu quero par ou ímpar. Então, eu vou colocar lá, par c ponto par ímpar. Deixa eu ver se as duas não precisam de procedimento. Ó, cálculo tabuado não precisa de, perdão, de parâmetro não precisa. E o par ímpar precisa de um valor, tá vendo que o par ímpar precisa de um valor já? Então, eu Uhum. vou precisar pedir para o usuário digitar um valor aqui, ó. V igual int, input, o valor. Verificar. Assim, ó. Aí aqui eu tenho que passar um parâmetro, que no caso vai ser o V, que o usuário vai digitar alguma Vai coisa, eu vou indicar, né, o que ele converter para quer. inteiro, exatamente. Vou converter para inteiro, vou guardar em V, e daí eu vou chamar a função aqui, par ímpar, o meu procedimento, acho que é, né, para informar. Se a minha opção for igual a 3, aí eu quero dobro. Aí você vai chamar c.dobro. Lembrando que você sempre tem que referenciar aqui, ó. Eu estou usando C porque aqui esse S, se eu for traduzir, né, para o português, significa como. Então eu estou falando assim, ó, importe o arquivo cálculos como C. Então, como se fosse um apelido para ele. Em vez de eu colocar aqui toda vez cálculo, tá vendo que fica Cálculo. grande, vai ficar Uhum. feio? Então você coloca C e fica mais fácil. Geralmente o pessoal faz isso. Dá tipo um apelido para aquele arquivo, né? Deixa eu ver o dobro como é que usa também. Ó, o dobro ele vai pedir o número, só que o dobro tem return, tá vendo? Por isso que você tem que olhar. Porque como o dobro tem return, se eu executar só isso daqui, ó, vou colocar a opção 3. Digite o número 5. Ó, não fez nada. Por que não Porque fez tem que ter nada? o retorno, né? Porque tem um retorno. Então, por exemplo, vou chamar aqui de R, recebe isso aqui, daí eu vou colocar aqui, ó, print, o, fazer aquele esqueminha, o dobro de R. Não, perdão. Aqui eu não consigo pegar o número que foi digitado, tá vendo? Eu não consigo colocar o dobro de R é tanto. Por quê? Porque o valor que foi digitado está na variável x. E ele é um valor local aqui, tá vendo? Uhum. Então eu não consigo pegar o valor de x. Então vou colocar aqui, ó. O dobro é. Viu que eu não consigo pegar o valor de x? Então eu não consigo personalizar essa mensagem aqui. Porque essa função ele tem só um retorno, que é o d. Então, quem é o D? D já é o dobro, é o resultado do cálculo. Então, aqui eu só tenho o valor de D armazenado em R. Então, eu só consigo fazer isso daqui. Se não, print
Opção inválida. Agora vou executar meu código. Vou até abrir mais para cima aqui. Ó, opção desejada, 5. Existe a opção 5? Não. Ó, opção inválida. Aí ele acabou o programa, porque eu não coloquei isso dentro de um laço de repetição, aí entra tudo aquela Pode colocar que a gente foi else, né? aprendeu, né? Colocar else, né? Digitou errado. Isso, você vai ter que fazer um while ali para ficar rodando esse menu várias vezes, até o usuário digitar a opção de sair, né? Então, por exemplo, 3, eu quero o dobro. Ó, digite o número, 98. O dobro é 196. Ah lá, acabou o programa. Então, tá vendo que isso aqui fica legal, ó. Imagina, tô procurando um negócio, mas tá aqui, ó. Tá vendo que tá aqui, ó, o tamanho desse arquivo. E se eu não tivesse isso? Aí você teria que pegar todo esse código aqui, colocar aqui dentro para calcular o dobro. Entendeu? Você teria que fazer tudo aquilo lá que ficaria grande, ó. Então assim você consegue separar aí as coisas do seu arquivo. Por isso que a gente chama de programação funcional, né, ou modular, porque a gente tem essas possibilidades. De Isso não é ter que bom que fazer ele todo aquele código no arquivo único, economiza a assim. memória do Isso, você processamento, né? processamento, memória, você vai importar só o que você quer, você vai chamar só o que você quer, Isso aí e já não é fica aquele tipo monte de código. um nível intermediário de um programador. Isso já é legal, já é um nível, já não é o basicão, já É o um cara entendeu, júnior. o cara entendeu função. O júnior geralmente eu mandei não, eu vi em algum lugar, tava assim: como saber se você é um programador sênior, pleno ou júnior? Aí tava lá assim: se os outros reclamam do que você faz, Vixe, Maria, fala que você faz cagada, se é você só faz gênio. cagada, você é um júnior. Se eu não lembro qual era o pleno, mas o sênior é assim: se você reclama da cagada dos outros, então você é o sênior. Então Então, o pleno tinha uma deve ser tipo divisão assim: assim. se ninguém reclama do seu código, então você é pleno. Aí o pleno é menos que sênior, sênior é o mais. É o máximo, né? Aí eu não lembro qual que era o pleno. Aí o pleno era tipo assim: se você reclama dos outros, mas também reclama de você, então você é pleno. Agora, se você só reclama dos outros, aí você é o sênior. Mais ou menos assim. Porque daí você já entendeu, você sabe como funciona tudo, você tá Já por entende o dentro lá da conceito, né? linguagem, tudo, exatamente. Já domina totalmente o conceito. E outra, nem de empresa para empresa muda muita coisa, né? Muda A bastante. cultura da empresa influencia até mesmo no código que é escrito, né? Essa babá eletrônica tá aqui, mas não tá não. Então é isso daí, ó. Parte de função, retorno. Vamos fazer um exercício. Na verdade, a gente já até fez aqui, né? Ó, com função. Ó, faça funções para resolver as equações. Aí é o mesmo esquema da área do quadrado, da base, do triângulo, do trapézio. Aí aqui não fala se você tem parâmetro ou não. Então você vai decidir o que é melhor. Se você vai fazer uma função que recebe parâmetro, se você vai fazer uma função que pede para o usuário digitar o valor de Digital para X ou não, aí é com você. Aí você vai ter que fazer. opção, a escolha. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Tem um monte de função. Esse aqui já é mais completo. Ó, faça uma função que receba um vetor como parâmetro. Então é uma função parecida com essa daqui, ó. Recebi um vetor como parâmetro. E retorne apenas o maior valor deste vetor. Então é isso daqui, ó. Em vez de retornar, essa aqui tá certinha. Fui lá, percorri o vetor, verifiquei se o maior valor é maior que o m, que é o m que eu criei aqui em cima. Se isso for verdade, então agora o m é o valor que está aqui no vetor. E retorna o m. Pronto, está aqui a minha função que recebe um vetor como parâmetro e retorna o maior valor, que é o m. Em Python você pode retornar um vetor, ele vai retornar o vetor, é facinho. Em outras linguagens é embaçado, cara, para retornar. Pelo Em que, Python pelo, você pode retornar duas coisas, ó. Você pode só colocar uma vírgula aqui, eu nem gosto de ensinar isso, ó, vírgula vetor. Pronto, você tem dois returns já. Em outras linguagens você não tem pode fazer isso. mais de dois? Colocar três, alguma coisa assim? Pode, três, quatro. Aí, só que daí se você coloca outros returns, aí você tem que colocar assim, R, S e T. Aí, entendeu? Se você tem três returns lá no dobro. Ah, entendi. Quanto mais tiver 10, tem que colocar os 10 aí. Você coloca igual, porque daí o primeiro return vem pro R, o segundo vem pro S, o outro vem pro T.
Isso só sai em Python, mas a gente nem ensina isso, porque senão a molecada acostuma, depois você cai lá em C em Java, você tá lascado. Não usa? Não tem isso. Então, Python, rapaz, Python, isso aqui é uma mão na roda, bicho, porque tem horas que você precisa retornar mais de uma coisa. Aí você tem que fazer uma função e ficar chamando a outra, sabe? Para lá no Uhum. final você ter as Eu sei que eu vou coisas. ter que eu vou aprender, por causa do curso também, as outras linguagens, né? Não sei se eu vou usar isso Aham. profissionalmente, mas eu pretendo usar Python mais assim, né? Ah, legal, você vai gostar aí. Eu gosto bastante, cara. Aprendi Python para web, framework, estudei, tô picando bala. Beleza? Então é isso daí, ó. Então é só ler com atenção, ó. Faça uma função para calcular o fatorial, mas não utilize last repetição. Aí aqui, cara, entra uma função que a gente chama de função recursiva, que é quando a própria função chama ela mesma. Como que Depois você faz isso? dá uma olhada aí, A ó. gente fez isso já na outra aula, não? Não. Olha que doideira. Tem uma função chamada fatorial. Eu recebo um valor, x. Certo. Aí eu sei porque eu já fiz bastante, mas, por exemplo, se o meu x for igual a 1, se meu valor for igual a 1, então eu retorno 1. Se não, se meu x não for igual a 1, ou seja, se ele for maior do que 1, né? Porque daí o fatorial vai diminuindo, tipo 5. Aí é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então ele sempre chega no 1. Então se Uhum. for 1, qual que é o fatorial de 1? É 1, que é só 1. Qual que é o fatorial de 2? É 2 vezes 1. 2. Qual que é o fatorial de 3? É 3 3 vezes vezes 2. 2 vezes 1, que é 6. E assim vai indo. Então, qual que é o meu caso mais base? É 1. Se o meu x for igual a 1, eu retorno 1. Vou até colocar aqui. Funções recursivas. Se o meu x for igual a 1, é 1. Se não, eu retorno o fatorial de x menos 1. Olha que doideira. Aí o que ele vai fazer? Eu digitei o fatorial de 3. Então eu chamei essa função aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Vou colocar a fatorial, vou colocar mais uma opção. Fatorial. Aí vamos colocar aqui é o if, se minha opção for igual a 4, e para o usuário digitar um valor, int, input, fatorial de c.fatorial de v. Rapaz, é que o microfone está bem na frente do teclado aqui. Vou executar essa função. Ó, vou colocar a opção 4, fatorial de 5. Por que não apareceu nada na tela? Fatorial de 5. Não apareceu a resposta, por quê? Porque não tem. Porque aqui você não colocou. Aqui você colocou return, beleza. Mas aqui você não mandou dar um print ou você não armazenou o resultado. Ó. Por exemplo, res, né, de resposta. Então você tem que colocar print. Eu consigo usar o fatorial de v é s. Agora eu consigo. Ó. Vamos rodar de novo o programa. 4. Aí o fatorial de 5. O fatorial de 5 é 1. Opa, deu alguma coisa errada lá. Vamos ver aqui. X menos 1. 5. Então ele olhou que não é 5. Então ele retornou fatorial. X menos 1. O fatorial de x menos 1, que é 5. Então ele retornou o fatorial de 4, 3, 2, 1. Ué, onde que eu errei aqui? Quando ele deu 1. Eu acho que ele está encontrando, em vez de ele fazer a leitura para fazer o cálculo, ele está pegando isso aqui, só substituindo e colocando lá, printando. Ah, não sei o que. Deixa eu só dar um espaço aqui. Deu um erro ao vivo. O fatorial de v é res. Res recebe o fatorial de c V. ponto fatorial de v. Vou colocar uns prints aqui. Print x menos 1.
De novo o programa. 4 fatorial de 5. 4. Ah, tá. Faltou. Claro que faltou, né? Faltou eu multiplicar aqui, né? X vezes fatorial de x menos 1. Faltou isso daí, ó. Porque você está multiplicando, né? Uhum. Ó, ele fez lá 4, 3, 2, 1. Só que eu tenho que multiplicar esses valores. Por isso que faltou ali. Vamos rodar de novo. Ó, opção 4 fatorial, vou colocar 5. Ó, o fatorial de 5 é 120. Eu coloquei um print aqui para ver se ele estava caindo aqui dentro. Ó. E ele estava, tá vendo? Ó, 4, 3, 2, 1. Aí chegou no zero, No né? zero. Então, quando o meu x é 1, ele faz essa multiplicação. É 1, ele retorna 1. Quando o meu x não é 1, ou seja, um valor maior do que 1 ou diferente de 1, aí ele chama a função fatorial de novo. O que acontece com a função recursiva? Ela está aqui, você chamou ela. Aí ele olhou e falou, opa, é fatorial de 5? Ixi, eu não sei. Eu sei então que é 5 vezes o fatorial de 4. Aí o que ele faz? Chama o fatorial de 4. Aí ele vai lá, fatorial de 4, quanto que é? Ah, o x é 1? Não, é 4. Olha, então eu sei que é 4 vezes o fatorial de 3. Aí ele fala, chama o fatorial de 3. Então a função vai chamando ela mesma. Até que ele chega lá no final e olha assim, ó, quanto que é o fatorial de 1? Aí ele falou, opa, é 1. Aí, opa, obrigado. Ele devolve lá. Ó, então vai ser 2 vezes o fatorial de 1, que é 1. Então 2 vezes 1, 2. Opa, retorna para o 3, para a chamada do 3. Aí ele volta, ah, então é 3 vezes 2, que é 6. Aí ele volta para o fatorial de 4. Opa, então é 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Aí ele volta lá para o 5. Opa, 5 vezes 24. Ah, então é 120. Entendeu a função recursiva? Ela chama ela mesma, só que daí geralmente as funções recursivas têm esse comportamento, tá? Geralmente você tem um caso base, que é quando você vai chegar nesse valor. Então, por exemplo, x é igual a 1, aí você retorna um valor fixo. Agora, se não, você retorna a chamada dela para um valor diferente do que você tinha, para você em algum momento conseguir resolver. Senão ele entra num loop infinito. Se você coloca só que é fatorial de x, aí ele vai ficar num loop infinito e não vai sair daí nunca. Entra num loop infinito sem ter laço de repetição. Olha que Vou falar doideira. praticamente um while. É quase um L, que daí a função vai olhar e falar, pô, é 1? Não. Então faz o fatorial de 5. Aí ele vai lá, é 1? Não, faz o fatorial de 5. É 1? Não, faz o fatorial de 5. Daí ele fica chamando a função, aí vai Não a vai memória mudando. lota. Aí lota a memória. Diferente do while aqui, lota a memória. Porque daí ele chamou a função do 5. Aí ele guardou um espacinho na memória. Aí ele Armazenou. chamou de novo. Aí ele vai guardando, ele vai enchendo a memória do computador. É os bugs que travam a máquina. Vamos ver se, beleza? Deixa eu dar um gerenciar ali. Tá? Vamos ver se acontece isso mesmo. Vamos retornar aqui, por exemplo, fatorial de x. A gente vê se vai dar alguma zica. Vou rodar aqui, vamos ver minha memória. Desempenho. Memória. Aí eu vou colocar aqui o programa, vou colocar 4, quero fatorial de 5. Ah, aqui ele não colocou, mas ó, o que ele falou aqui de erro? Olha como o Python é legal. Máximo recursão de profundidade excedida. Então ele falou assim, ó, o máximo de a profundidade, o limite da profundidade, ou seja, quanto que uma função vai chamando ela mesma foi excedido. Aí ele deu um erro no programa. Eu nem sei até quanto ele foi. Ó. Vamos colocar um Não print aqui mostra, para né? ver. Ah, você vai colocar o print. Vou colocar um X aqui só para sair alguma coisa na tela. 4, 5. Ó, você vê que ele executou bastante vezes, tá vendo? Ó, olha o tanto que ele executou. Olha a minha barra de rolagem. Nossa. Você tá vendo que ele executou um monte de vezes, ó? Aí ele olhou e viu que não estava saindo dali. Aí o próprio Python já olhou. Ó, tá aqui, ó. Ó, a linha foi repetida 992 92. vezes. Aí ele viu que não tinha saída, ele parou. Mas a memória dá uma Manteve, enchida. né? Manteve porque daí ele começou e parou, né? Se ficasse para sempre, ele. Beleza? Top. Ó, como eu vou parar a gravação, daí o código aqui vai estar na gravação, daí tá? Eu já forço vocês a estudarem. Então é isso daí. Para Não, quem mas está aqui foi uma assistindo, baita de uma revisão. até mais.